Nesse vídeo, estarei falando da minha experiência na questão do dízimo, lembrando a todos que essa é uma experiência minha, logo não estou incentivando aos que têm fé para dizimar que deixe de dizimar. Aqueles que têm fé que continue fazendo conforme a sua fé. Eu não dizimo mais, porque quando eu fiz parte de uma denominação pela primeira vez, fui ensinada de que deveria dar dízimo porque fazia parte da salvação, implicaria na salvação. Como eu queria ser salva, então comecei a dar dízimo de tudo que vinha às minhas mãos. Mas como essa denominação ela se envolveu na questão da política e eu acabei tendo morte espiritual nesse lugar, saí e fui fazer parte de uma outra instituição. Aí vendi uma casa, levei R$ 2.400, que era o dízimo. O pastor que recebeu se assustou, ficou assustado e falou para mim: irmã, é muito dinheiro. Aí eu falei: mas não são 10%? E ele ficou sem conseguir me responder. E aí ele falou que me daria o recibo, também não recebi esse recibo, acabei esquecendo essa parte aí. E não me convenceu, ficou uma interrogação. Fiz perguntas para um pastor sobre se implicaria dar o dízimo ou não na salvação de alguém. Ele me respondeu não, e que o dízimo seria uma bênção financeira. Então, como eu sei que não faz muito sentido, porque se fosse assim os ateus, aqueles cristãos também católicos, né, que não tem a prática do dízimo, porque o dízimo é mais na religião, né, evangélica. Se fosse assim, eles não prosperavam, então para mim não convenceu. Aí por causa disso daí que eu não tive uma resposta sobre essa situação, comecei a pesquisar no Novo Testamento para saber o que Jesus falou sobre o dízimo. Só encontrei uma passagem em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, aonde ele faz uma exortação aos escribas e fariseus que eram intérpretes da lei de Moisés, dizendo: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, que dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o que é mais importante, que é o juízo, a caridade e a fé. Então Jesus falou: deveis fazer estas coisas, que seria dar o dízimo, mas não pode ocultar aquelas outras, no caso, que eles não praticavam, que seria para Jesus até mesmo o que era mais importante. Então, Jesus, como ele teria que cumprir a lei mosaica na sua própria carne, e isso só aconteceria com a sua morte e ressurreição, enquanto ele não cumprisse, não houvesse esse cumprimento da lei, ele não poderia mudar nada que estava na lei. Por esse motivo, ele falou que eles deveriam continuar dando, até mesmo porque era uma prática dos judeus. Ele não podia mudar nada que estava na lei. Então, ele falou por esse motivo. Ele só foi mudada, na verdade, após a sua morte e ressurreição, porque foi o cumprimento da lei. Porque ele falou, inclusive, numa passagem que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir.
e ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Então ele não podia mudar nada da lei. Por isso é que ele respondeu, que na verdade tem muitos que quando são questionados, eles usam essa passagem da Bíblia que está em Mateus, que fala do dízimo, que é somente nessa parte aí que fala, para poder justificar que Jesus mandou dar o dízimo. Mas na verdade foi por causa disso daí que ele não podia mudar o que estava na lei. Ele mesmo tinha que cumprir a lei. Então, quando ele cumpriu a lei, aí deu lugar ao Novo Testamento, o qual Jesus resumiu apenas em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E resumindo, o cumprimento da lei de Jesus é o amor. Por isso, enquanto o amor não tiver em primeiro lugar em nossas vidas, o ódio prevalecerá, porque só quem consegue amar ao próximo é quem carrega Jesus no coração. Ou seja, temos que estar com Jesus no coração, porque sem ele, ninguém é capaz de amar ao próximo. Jesus é o verdadeiro amor. Então devemos buscar cada dia estar com esse amor no nosso coração para que possa expulsar o ódio, mágoa, tudo que não provém da fé, para que a gente possa ter força para vencer o mal que está imperando. A paz para todos.